Olá, nós estamos conversando sobre como aproveitar bem esse período de confinamento, onde pais e filhos estão sendo obrigados a se preservarem ficando em casa. E muitas vezes, este ficar em casa é ficar num espaço muito pequeno, muito limitado. Só isso já estressa. Então, se os pais puderem entender que certas condutas de irritabilidade, de agitação, de churumingo, de ficar esperneando, certas tensões que os filhos estão expressando, principalmente quanto menores forem essas crianças, aquilo reflete o estado emocional dos pais. Os filhos são termômetros emocionais da família. E aí, isso já ajuda aos pais poderem entender que o real motivo daquelas situações não são aquelas atitudes, aquelas situações reais que estão acontecendo ali. Mas aquilo é uma expressão, é um pretexto para botar para fora isso que faz esse afloramento desses medos, dessas tensões. E uma boa dica que os pais podem fazer todos os dias com as crianças é colocá-las para desenhar. Mesmo criancinha pequena, vai fazendo lá as garatujas, não é desenhar uma coisa já estruturada, não, é simplesmente botar no papel com as cores que elas quiserem, qualquer desenho. E isso é uma forma muito importante de o inconsciente delas elaborarem essas fantasias que estão pairando necessariamente de medo, de tensão, de não saber o que é que vai acontecer, de medo de que o mundo se acabe. Então, essa condição de elaboração por via de desenho, que serve até para adolescentes e adultos também, é uma coisa muito interessante, é ótimo. Vocês vão ver como funciona bem para tranquilizar, para ajudar a amadurecer, usar esse desenho livre. Então eu sugiro todos os dias ter uma brincadeira, uma sessão aí, pega uma folha de papel qualquer, com lápis de cores, enfim, não precisa ser nada elaborado, nem precisa sair desenhos bonitos, precisam ser desenhos que são a expressão, que ajudam a elaboração dessas fantasias, e isso vai ajudar muito as suas crianças. Um exemplo que ilustra isso, dá para entender melhor essa função de elaboração de fantasias e de redução de ansiedade, de equilíbrio emocional para a criança, que o desenho desempenha. Eu lembro, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, que fazia tempo que ela não via uma tia e a família estava afastada, ela não tinha como ter acesso, e ela viu de longe no supermercado essa tia. E aí, quando ela encontrou a mãe, ela estava com outra pessoa, quando ela encontrou a mãe, foi contar que ela tinha visto e ela tinha necessidade de desenhar o espaço, a distância, o supermercado, para poder expressar aquela emoção. Então, aquilo ficou bem claro como aquela saudade, aquela fantasia de querer ver e tal, aquela necessidade foi acalmada, digamos assim, foi elaborada através do desenho. Então, essa necessidade, ela existe, né? Hoje, muita gente está com saudade de outras pessoas, não está conseguindo ver, tocar, e aí o desenho pode ajudar até ser um desenho que vai ser mandado pela internet, né? Uma foto, enfim, são maneiras de ajudar, outros caminhos que podem ajudar mais eficazmente do que a gente ficar só curtindo tensão, medos e sem saber o que fazer exatamente. Você deve estar se perguntando, mas em tempos de FaceTime, de teleconferência, de Skype, para que a criança precisaria de um desenho para expressar, elaborar a sua saudade de uma pessoa que ela não está encontrando? Mas é totalmente diferente, não é o lado objetivo que a gente está falando, de resolver rapidamente, simplesmente dizendo, estou com saudade de vovó, vamos ligar para ela, mas é poder dar espaço às fantasias que existem no inconsciente dos adultos e principalmente das crianças, do que está acontecendo, elaborado e que está se processando dentro dela, sem ser elaborado verbalmente, porque a criança não tem como elaborar verbalmente. E ela dizer simplesmente, estou com saudade, isso não quer dizer que ela esteja resolvendo aquilo dentro da cabeça dela. Então é muito importante a gente ter esse espaço lúdico
de elaboração interna. Eu estou falando do que está acontecendo no inconsciente, que vai prevenir certas lacunas, certas dificuldades que vão se expressar de um modo em substituição, substitutivo, através de certos sinais, certos sintomas de irritabilidade, de insônia, de mal-estar, até a dimensão dessa saudade, dessas dificuldades, assumir um espaço muito grande no inconsciente da criança, porque a gente está num clima geral de medo. Então, não é simplesmente a ideia de, apresentou uma dificuldade, a gente já resolve rapidinho. Esse resolver rapidinho abafa necessidades inconscientes que a criança tem, que todos nós temos, e que precisam ser elaborados exatamente através de meios que são expressões, formas do inconsciente se comunicar. Então, por isso que, mesmo tendo a ligação pelo FaceTime, nada substitui essa elaboração que no caso aí dessas fantasias do inconsciente, que o desenho proporciona, e outras coisas mais que a gente vai conversando na sequência. O desenho, ele é uma maneira de expressão, é uma linguagem própria do inconsciente. Essa nossa linguagem verbal, ela é muito superficial, ela é incompleta, ela é insuficiente para expressar coisas que estão acontecendo no inconsciente. E quando a gente está sofrendo todo esse temor, em tempos como a gente está agora, o inconsciente está muito revolto, é como se fosse um mar revolto. Então a gente não vai conseguir simplesmente resolver isso se não der os caminhos próprios, que são através da arte, do desenho, dos sonhos, a interpretação dos sonhos, a contar os sonhos, mesmo que seja no café da manhã, a brincadeira dá um espaço para contar os sonhos, mas as crianças não têm muita facilidade de falar sobre isso, então elas desenhando, elas vão também estar se comunicando com isso aí. Então, é importante a gente entender, e depois a gente pode fazer um vídeo só para os pais sobre o inconsciente, como eles podem ajudar a lidar com o inconsciente das crianças e deles mesmos, nesse tempo aí de muito temor. Que talvez as pessoas pensem que só ações objetivas, orientações sejam suficientes. Não é suficiente para a cabeça das pessoas, para as pessoas se prepararem para agora, para enfrentar esse tempo, e para depois, quando esse tempo passar. Para os adolescentes, podem ser escrevendo uma história, pode ser jogando RPG, né? Podem ser situações onde, através de uma linguagem metafórica, escrevendo poemas, tudo isso sendo uma forma de expressar esse lado que não é só verbal. O verbal consciente, o cérebro esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, e sim integrar as emoções. Então a gente vai poder nesse momento colaborar, trazer algumas orientações, algumas dicas, algumas indicações de leituras, enfim, que a gente possa ajudar nesse tempo, otimizar esse tempo que as pessoas vão precisar ficar em casa.